Aqui estão 3 filmes da Disney cujas origens podem surpreendê-lo. É importante ressaltar que algumas dessas histórias podem não ser adequadas para crianças, mas vamos conhecê-las. Já deixe então o seu like e bora compartilhar esse vídeo. A Disney é uma empresa gigantesca e seus filmes são adorados por bilhões de pessoas em todo o mundo. No entanto, pode ser que você não saiba de alguns dos seus títulos mais famosos foram inspirados em fatos reais e narrativas extraordinárias. Agora então veremos 3 filmes da Disney com origens surpreendentes. Bora descobrir esses filmes? Pocahontas. Esse filme da Disney provavelmente foi um dos mais controversos entre as princesas da Disney, principalmente porque foi baseado em uma história real, mas sofreu tantas alterações que muitos acreditam que tenham tomado liberdades históricas em sua representação de Pocahontas, afastando-se bastante dos fatos para transformá-lo em um filme infantil. No filme, Pocahontas é uma jovem índia americana cujo pai é um poderoso chefe indígena. Ele deseja que ela se case com um guerreiro nativo, mas ela se apaixona por um capitão britânico e seu pai desaprova esse relacionamento. Mas os nativos não querem os ingleses levando suas riquezas e começa um conflito que somente o amor de Pocahontas e Smith pode apaziguar. No entanto, isso difere bastante da história real de Pocahontas. A verdadeira Pocahontas era filha de um chefe e nasceu por volta de 1596. Porém, esse não era verdadeiramente seu nome. Segundo os registros históricos, a jovem era chamada de Amonute, também sendo referida como Matoaka para os mais próximos, que significa criança mimada ou travessa. Por volta de 1607, tudo mudou, quando 100 colonizadores ingleses desembarcaram na Virgínia para se estabelecer em Jamestown. Um desses homens era chamado de Capitão John Smith, mas não houve qualquer romance entre os dois, como é retratado no filme. Durante esse tempo, o Capitão Smith foi capturado pelos Pocahontas e ameaçado de morte. A jovem, então, com 10 anos de idade, interveio para impedir a execução do Capitão Smith, jogando-se sobre ele. Mais tarde, Matoaka foi capturada pelos colonos ingleses. No período de 1 ano que foi prisioneira, ela aprendeu tanto sobre os costumes ingleses e as crenças, quanto sobre o idioma inglês. Em 1614, ela acabou se convertendo ao cristianismo e passou a ser chamada de Rebecca. 1 ano depois, casou-se outra vez com um colono chamado John Rolfe. Esse foi o primeiro registro de casamento na história entre um homem europeu e uma mulher nativa americana. O nome Rebecca Rolfe foi usado para tentar incentivar mais colonos a viajar para o estado da Virgínia. Entretanto, o sequestro da jovem Matoaka foi encarado de maneira diferente pelos Pocahontas. Segundo as tradições orais da tribo, Pocahontas sofreu um colapso mental e até disse à irmã que havia sido estuprada durante o cativeiro. Além disso, o papo de casamento e conversão só teria seguido em frente por falta de outras opções para viver. Em alguns pontos da história, ela teve um filho chamado Thomas Rolfe e em 1616 viajou para a Grã-Bretanha para conhecer a rainha. A viagem tinha como objetivo mostrá-la ao mundo como uma selvagem doméstica. No caminho de volta para os Estados Unidos, Pocahontas acabou adoecendo e não resistiu, falecendo aos 21 anos. Houve muitas suspeitas de que sua morte tenha sido causada por envenenamento, mas isso nunca foi confirmado. É surpreendente pensar nisso ao assistirmos o filme da Pocahontas hoje, que é vagamente baseado em eventos históricos reais. Pinóquio. Um dos filmes mais marcantes da Disney é Pinóquio, lançado em 1940. A história é contada sobre a perspectiva do grilo falante, que narra como o entalhador Geppetto cria uma marionete de madeira chamado Pinóquio e deseja que ele se torne um menino de verdade. Certo dia, após ver uma estrela cadente, Pinóquio ganha vida. Enquanto caminha para a escola, ele é persuadido a participar de um show ambulante, onde se apresenta com outros bonecos. No entanto, ao tentar retornar para casa e reencontrar Geppetto, ele acaba sendo capturado pelo dono do show. Por sorte, ele é resgatado por uma fada mágica. No entanto, quando Pinóquio começa a mentir sobre suas aventuras, seu nariz começa a crescer. Eventualmente, Pinóquio e Grilo Falante conseguem voltar para casa, mas descobrem que Geppetto foi para o mar em busca de Pinóquio e acabou sendo engolido por uma baleia. Determinada a salvar seu pai,
Pinóquio decide enfrentar a baleia, mas acaba se afogando. Contudo, a fada mágica o traz de volta à vida e remove suas cordas de marionete, transformando-se em um menino de verdade. O filme é uma adaptação das originais e sombrias aventuras de Pinóquio, criado por Carlo Collodi. A história original foi publicada como uma série semanal em um jornal, semelhante a quadrinhos para crianças. Carlo retratava Pinóquio como um menino desobediente, malicioso e desrespeitoso, que ria na cara do seu criador, o pai Geppetto, e até mesmo roubava suas perucas. Nas histórias, o grilo falante não era um sábio guia e amigo de Pinóquio, mas sim o oposto. E quando tentava repreender Pinóquio em relação ao seu pai, acabava sendo espancado com um martelo pelo próprio Pinóquio, resultando em sua morte. Pinóquio frequentemente passava fome, sofria torturas, era roubado e sequestrado. Além disso, suas pernas de madeira eram frequentemente queimadas, refletindo o desprezo do autor pelo corpo das crianças desobedientes. Carlo não pretendia dar um final feliz à história e chegou a planejar enforcar Pinóquio, mas os editores ficaram horrorizados com essa ideia e o obrigaram a trazer o personagem de volta à vida. Foi quando ele introduziu a figura da criança de cabelos azuis, que se torna a fada mágica no filme da Disney. No entanto, mesmo depois de trazido de volta à vida, o escritor continua a sujeitar Pinóquio a torturas e abusos em suas histórias, que felizmente nunca foram divulgadas. No filme Ursinho Pooh, é um adorável urso de pelúcia criado pelo autor britânico Alan Alexander Milne e adaptado pela Disney em uma série de curta-metragens que contam com a presença dos amigos de Pooh, como Leitão, Tigre e o único personagem humano, Christopher Robin. Pooh e seus amigos desfrutam de várias aventuras no Bosque dos 100 Acres, mas pode ser surpreendente saber que alguns deles são baseados em personagens reais. Em 1925, um urso chamado Ursinho Pooh, do sexo masculino, que foi enviado para o Zoológico de Londres durante a Primeira Guerra Mundial, serviu de inspiração para Christopher, filho de Milne, que costumava visitar o zoológico. Ele ficou encantado pelo urso e deu o nome de Ursinho Pooh a seu próprio urso de pelúcia. Essa experiência inspirou o pai a criar o adorável urso amarelo que todos conhecemos hoje. Portanto, o personagem do Ursinho Pooh foi baseado no urso real. E, no entanto, por trás das risadas e da diversão, acredita-se que Pooh e seus amigos possam ter um significado mais profundo para seus personagens. Embora essa teoria nunca tenha sido confirmada pelo criador, é amplamente aceitável por muitos. Ao ouvir isso, certamente nos questionamos se os personagens também possuem traços de transtornos mentais. Então, peraí, aqui estão os perfis psicológicos deles, de acordo com essa teoria. Acredita-se que o Pooh sofra de uma série de transtornos mentais, como déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Sua natureza descuidada, sonhadora, falta de respeito pelas regras e obsessão por mel levam a crer que ele está lidando com impulsividade e fixações obsessivas. Leitão parece sofrer de transtorno de ansiedade generalizada. Seu nervosismo geral, baixa autoestima e fala gaguejante são indícios desse transtorno, além da ansiedade irracional que ele demonstra. A coruja parece ser disléxica, já que soletra palavras de forma confusa e incorreta. Já o tigrão não consegue controlar seus pulos constantes e demonstra uma natureza extremamente impulsiva. Embora os personagens sejam atraídos por ele por sua sociabilidade, essa associação também os coloca em apuros devido ao comportamento de tigrão. Alguns acreditam que isso seja um sinal clássico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Quanto aos cangurus, acredita-se que eles demonstrem sinais de transtorno de ansiedade social. A mãe canguru é super protetora e controladora, impondo regras rígidas e impedindo que os filhotes tomem suas próprias decisões. Ela também assume o papel de mãe de tigre, alimentando-o e cuidando dele, embora não seja capaz de controlá-lo completamente. O coelho é retratado como alguém extremamente organizado e obcecado por tudo em seu devido lugar, o que leva as pessoas a acreditar que ele sofre de transtorno obsessivo-compulsivo, famoso TOC. E por fim, Christopher Robin, com sua imaginação vívida e seus amigos de pelúcia com melhores amigos, é considerado como tendo criado todos os personagens de sua própria mente, representando os sentimentos que ele realmente vivencia. Alguns acreditam que Christopher esteja sofrendo de esquizofrenia
fantasia, embora essa não seja a primeira vez que algo assim ocorre em um filme infantil. Alice no País das Maravilhas também já foi associada a uma pessoa experimentando uma viagem de drogas, devido à referência percebida em toda a história. No entanto, assim como acontece com o Ursinho Pooh, isso nunca foi confirmado pelo criador como sendo a intenção. Talvez todas essas interpretações sejam apenas pessoas olhando além do que é necessário, ou talvez o ator tenha pretendido adicionar camadas adicionais aos personagens. Seja qual for a opinião de cada um, isso não deve tirar o encanto desses incríveis filmes da Disney. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo vídeo da próxima aventura.